No ar mais um Tabela Carioca, programa 14 aqui na Radioativo, dia 20/6, um dia bem frio, o inverno chegou no Rio de Janeiro, parece que chegou já faz umas 3 semanas, incrível. Hoje teremos 2 convidados aqui, um no estúdio e outro por telefone. O primeiro, Felipe Santos. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, William. Boa tarde, prazer falar com vocês. Tudo bem? Tudo ótimo. Felipe Lavor, o outro Felipe da bancada. Tudo bem, Felipe? Hoje eu sou só o Lavor, né? Hoje é só o Lavor. Isso aí. Anderson Rosa. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, William. Boa noite. É que a gente possa fazer um bom programa. É isso aí. Valdeir Militão, meu companheiro. Tudo bem, Valdeir? Tudo bem, William, amigos. E Leandro Lacerda. Leandro, tudo bem? Tudo bom, amigos? Obrigado aí pelo convite para participar do programa de vocês. O prazer é nosso, cara. Muito obrigado por nos atender e... Vamos lá, vamos começar. Felipe, quer começar fazendo uma pergunta para o Leandro ou eu introduzo um tema? Fica à vontade, tá? Você é o apresentador do programa. Então vamos lá, eu quero começar falando de seleção brasileira, já que na tarde desta segunda-feira, Tite foi apresentado. A expectativa para o Tite é melhor ou não? A seleção continuará a mesma porque ele é só consequência de um problema e não ele é a causa. A causa está lá em cima, ele é só consequência. Aproveito também e depois da sua intervenção gostaria que o Leandro falasse um pouquinho. Bom, a chegada do Tite, Adenor, Leonardo Bach, à seleção brasileira, não há dúvida que representa um ganho de qualidade em relação ao técnico anterior. O Tite é melhor treinador do que o Dunga, está credenciado por todas as conquistas que ele obteve no Corinthians. Ganhou tudo que pôde no Corinthians, é possível dizer que é o maior técnico da história do Corinthians, mas, claro, o trabalho do Tite na seleção brasileira será completamente diferente. A demanda é completamente diferente na seleção brasileira do que no clube. E é claro que o Tite vai ter questões importantes para resolver dentro de campo. A geração atual da seleção brasileira não é uma geração que está acostumada a decidir, uma geração nova, uma geração que saiu muito cedo do Brasil. Muitas críticas são feitas a esses jogadores, especialmente ao, digamos assim, líder dessa geração, que é o Neymar. É um jogador que, não há dúvidas, é talvez hoje o único fora de série do futebol brasileiro, mas que dentro do campo corresponde, fora do campo tem uma atitude, tem uma série de atitudes que não correspondem com a de um jogador de futebol. E o Tite vai ter que saber gerenciar isso. Não sei se, por exemplo, o Neymar é o jogador mais indicado para ser o capitão da seleção brasileira, por exemplo. O grande desafio do Tite dentro do campo vai ser achar lideranças para essa nova seleção brasileira, talvez trazer de volta jogadores mais experientes que foram até preteridos pelo Dunga, caso, por exemplo, do Thiago Silva, caso do Marcelo, para ficar nesses 2 nomes, para tentar dar algum grau de experiência a essa seleção brasileira, jogadores acostumados a grandes partidas. Muitas críticas são feitas aí ao Thiago Silva, por exemplo, mas na minha humilde opinião hoje talvez seja o melhor zagueiro brasileiro em atividade. Fora do campo, o Tite vai encontrar uma série de questões, uma série de problemas dentro da própria CBF. Para começar, a própria CBF. Então, assim, o Tite, ele vai ter trabalho para talvez blindar o grupo de todo o ambiente que ronda a CBF. A CBF hoje é uma instituição que não tem a menor credibilidade, os dirigentes são investigados pelos mais diversos crimes. Não podem sair do país, né, alguns? O Marco Polo Del Nero, por exemplo, não costuma muito frequentar aeroporto, né, porque sabe que se frequentar aeroporto vai ser preso. Pode ter problemas, né? Essa é a realidade hoje da CBF, uma instituição absolutamente viciada nos seus dirigentes, no modelo de administração, que precisava urgentemente de um choque de gestão que não vai ter. Então o Tite é funcionário dessa CBF, que não tem credibilidade, que não tem a simpatia do torcedor, que não tem a simpatia da imprensa. A gente vai entrar nesse assunto também. A CBF tem uma relação muito conturbada com a imprensa e, claro, isso reflete nos jogadores da seleção brasileira também, na própria comissão técnica. Ou seja, há uma crise muito grande dentro do próprio futebol brasileiro. E aí o Tite é apenas uma peça dessa engrenagem. Não sei se o Tite sozinho vai ser capaz de dar conta de blindar o grupo da seleção brasileira, o grupo de
jogadores da seleção brasileira de todo esse contexto político, de investigações de corrupção, de lavagem de dinheiro, o próprio esquema de eleição que mantém a roda dos dirigentes sem qualquer troca na CBF. Marco Polo Del Nero engendrou um esquema para se manter manobra, né? no poder, uma manobra, né, para se manter no poder, ou seja, a CBF hoje é uma instituição absolutamente viciada. A crise no futebol brasileiro vai muito além do nome do treinador da seleção brasileira. E aí vai ser muito difícil para o Tite saber administrar todo esse ambiente fora do campo. Dentro do campo já tem problemas demais. Fora do campo, a CBF não vai dar tranquilidade para que o Tite siga o trabalho dele com normalidade dentro de uma missão muito difícil, que serão as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Leandro, só para eu concluir a minha primeira participação, eu gostaria de saber que se a seleção brasileira continuasse com o Dunga, correria o risco de ficar fora da Copa do Mundo? Essa era uma realidade que nos era factível? Eu acho que sim, porque o trabalho do Dunga, desde o início, ele não rendeu o esperado. A primeira passagem do Dunga na seleção brasileira, embora ele tenha sido eliminado na Copa da África do Sul, antes daquilo que se esperava, a primeira passagem dele, se você pegar os números propriamente ditos, esses números não foram ruins. Dunga teve poucas derrotas à frente da seleção brasileira na primeira passagem, venceu os principais adversários, derrotou a Argentina, derrotou a Itália, derrotou a Inglaterra, mas foram amistosos, mas conquistou os resultados. E teve aquela derrota para a Holanda, de virada por 2-1, que custou a eliminação do Brasil na Copa do Mundo nas quartas de final. E aquele resultado foi muito lamentado, principalmente porque na formação do grupo para aquela Copa do Mundo ficou muito claro que Dunga talvez não tenha optado pelas melhores peças possíveis. Quando precisou de um resultado, olhou para o banco de reservas e tinha ali só o Júlio Batista, praticamente como homem de meio campo de criação, embora o Júlio Batista nunca tenha sido esse homem de criação no meio campo, mas era quem estava à disposição, em virtude da convocação que o Dunga fez. Portanto, é verdade que ele nem fez as 3 alterações naquela partida contra a Holanda. E agora, essa passagem nova do Dunga pela seleção brasileira foi muito ruim, em todos os aspectos. Os resultados não aconteceram, foi eliminado de maneira vexatória da Copa América, de uma Copa América em que o Brasil tinha a obrigação, pelo menos, de ir para a segunda etapa da competição, para a etapa eliminatória. O grupo do Brasil tinha Equador, Peru e Haiti. O Haiti não conta, com todo respeito ao Haiti, mas não conta, em termos de forças do futebol. Peru e Equador são 2 seleções que estão muito longe de serem seleções para meterem medo no Brasil. É bem verdade que o Equador faz uma boa campanha nas eliminatórias, mas o Peru não. E ainda assim o Brasil conseguiu ser eliminado nesse fraco grupo que teve pela frente na Copa América. Os resultados do Brasil nas eliminatórias não são bons, o Brasil hoje é o 6º colocado. Vale lembrar que hoje o Brasil está fora sequer da faixa de classificação para a repescagem na América do Sul, e eu temo que com o Dunga no comando o Brasil teria dificuldade. Não sei se ficaria de fora da Copa do Mundo, porque as eliminatórias ainda tem muitas rodadas, muita coisa para acontecer. Pode ser até que o Brasil se classificasse ali 3º, 4º, mas sofreria até o final da competição. Com o Tite, também não é garantia de que o Brasil vai jogar o fino da bola, vai encontrar o melhor futebol do mundo e que vai virar a nova Alemanha da América do Sul. Isso não é garantia, não. As peças que o Tite tem são mais ou menos as peças que o Dunga tem. Só que, com a diferença que o Dunga, por exemplo, não convocou por opção Marcelo, do Real Madrid, Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, coisas que o Tite, aliás, deve fazer, deve voltar a convocar esses jogadores. O Brasil pode encontrar um caminho difícil nas eliminatórias, mas é difícil também acreditar que o Brasil não vai conseguir sequer se classificar para a Copa do Mundo. Se vai ser em primeiro, em segundo, em terceiro, se vai na repescagem, isso pouco importa. Mas eu acredito que o Brasil vai se classificar. Não vai ser essa moleza toda, mas vai se classificar. Boa tarde, Leandro. Quem fala é Valdeir. O Tite tinha dito 6 meses atrás que assinou um documento pedindo a renúncia do Del Nero, né? E agora ele está se juntando com ele para trabalhar na seleção. Você acha que
o fato dele ter mudado de ideia assim tão rápido pode fazer ele convocar alguns jogadores duvidáveis, assim como o Dunga já convocou no passado, tá? O Mano Menezes também. Você acha que ele pode, assim, contorcer um pouco as opiniões dele por questões de conveniência da CBF? Bom, Valdeir, olha só, em relação aos jogadores duvidáveis aí convocados, não dá pra gente afirmar nada porque não existe prova. Mano Menezes tinha lá os critérios dele, o Dunga tinha os critérios dele, assim como o Mano Menezes tem os critérios dele, e não dá pra gente afirmar que essa ou aquela convocação foi motivada por A, B ou C. Isso tudo é apenas uma especulação. Como não existe prova, não dá para afirmar nada nesse sentido. Em relação à opinião do Tite sobre o Marco Polo Del Nero, também é preciso que a gente separe um pouco as coisas. Por quê? Na verdade, Tite não vai trabalhar propriamente para o Marco Polo Del Nero, embora Marco Polo Del Nero seja o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. O Tite, ele está trabalhando na seleção brasileira. Ou seja, qual é o trabalho dele, Adenor Bach, qual é o trabalho dele, Tite, na CBF? Convocar os melhores jogadores, treinar a seleção brasileira e botar a seleção brasileira para jogar. Não cabe ao Tite, por exemplo, nenhuma decisão política. Eu vou escolher contra quem que eu vou jogar. Eu vou determinar se o Campeonato Brasileiro vai ser disputado no meio de semana ou não. Eu vou determinar que o Campeonato Brasileiro não vai ser mais por pontos corridos, vai ser, de repente, por mata-mata. Essas são decisões que cabem ao presidente da CBF. E aí, se você pensar em seleção brasileira, na seleção propriamente dita, eu não vejo tanta influência assim do presidente da CBF na seleção brasileira. Por isso, eu entendo que não existe aí um conflito direto no fato do Tite assumir a condição de técnico da seleção brasileira, com ele não concordar, por exemplo, com a manutenção do Marco Polo Del Nero e companhia. Afinal de contas, a posição do Tite é clara. Se o Marco Polo Del Nero entendeu que ainda assim merecia e valia a pena contratar o Tite, ok, dentro de uma empresa, eu posso não concordar de repente com a posição do meu chefe, com a posição do dono da empresa, do presidente da empresa, o que não inviabiliza o fato de eu trabalhar naquela empresa. A não ser que o Tite dissesse, não, aqui na CBF, o técnico da seleção brasileira tem que submeter sempre as suas listas ao presidente que vai fazer o crivo. Eu não concordo com o presidente, aí seria um contrassenso do Tite assumir a seleção brasileira. Mas hoje, nessas circunstâncias, não vejo nenhum problema, a não ser que o Tite comece a sofrer influência externa nas convocações. Aí sim, seria um contrassenso. Mas, conhecendo um pouco o Tite, conhecendo como ele pensa, o modo como ele se comporta, eu não acredito que o Tite vá se submeter a esse tipo de situação. Acredito que na primeira intervenção que vier de cima para baixo, ele vai entregar o boné e vai voltar aí para o mercado. Fala Leandro, boa tarde. Há cerca de 2 semanas atrás, o Felipe, que está aqui ao nosso lado, ele falava que o Dunga queria assumir a seleção olímpica por mera vaidade, pelo fato de poder conquistar uma medalha inédita e principalmente jogando em casa. Você concorda com a decisão da CBF Gostaria de saber do Felipe também disso, se o Rogério Micali é o melhor nome para comandar a seleção olímpica e se as chances de medalha de ouro são reais. E aí, Leandro, quer começar primeiro? Pode ser. Bom, sobre o fato do Dunga assumir a seleção brasileira, a seleção olímpica do Brasil, eu sempre fui radicalmente contra desde o início. Por quê? Se existe um projeto de seleção olímpica, como a CBF deixou muito claro desde o início, esse projeto deveria ser mantido até o fim. Não faz o menor sentido um treinador fazer todas as convocações, treinar o time, colocar o time para jogar, estabelecer o sistema tático e tudo mais, para chegar um outro treinador que não tem nenhuma relação com esse trabalho e comandar a seleção na competição propriamente dita. O Rogério Micali pode não ser o melhor nome do mundo, pode não ser, de repente, o técnico mais qualificado para assumir a seleção brasileira, mas é quem está no início do projeto, quem está lá desde o início. Então é ele que tem que ser mantido como técnico da seleção brasileira, sim. Fica o Rogério Micali, acertou nesse sentido a CBF. Sobre as chances do Brasil conquistar a medalha de ouro, é uma coisa muito difícil de você prever, porque o torneio olímpico, ele é um torneio que tem características peculiares. Como assim? Se você pegar o histórico dos jogadores que já representaram o Brasil nessa competição, o Brasil, por exemplo, em 96, era tido como o franco favorito para conquistar a medalha de ouro, a seleção que disputou os Jogos de Atlanta.
e a seleção brasileira não foi campeã daquela competição. Em 2000, o Brasil também era tido como franco favorito para conquistar a medalha de ouro, e o Brasil não foi campeão daquela competição. Em 2004, o Brasil era tido como favorito para conquistar o ouro, nem classificação para a Olimpíada conseguiu, time que foi comandado na época pelo Ricardo Gomes. Em 2008, o Brasil tomou de 3-0 da Argentina fora o baile. Então é difícil você imaginar que o Brasil vai ser o franco favorito. Tem condição de conquistar a medalha de ouro? Tem, mas não é favorito não. Eu diria que nesse torneio olímpico não tem nenhum favorito disparado não. Tá todo mundo meio que naquele bolo. E aí, só para complementar um pouquinho também o que o Leandro falou, Lavô, a situação é a seguinte, eu falei, endosso aquilo que eu falei, e aí vale não só para o Dunga. O treinador da seleção principal assumir o projeto olímpico às vésperas da Olimpíada, e aí foi assim com o Dunga, foi assim com o Mano Menezes, foi assim com o Vanderlei Luxemburgo e com outros treinadores que também passaram pela seleção principal. O título olímpico talvez aí é dito, né, que é o único título que o futebol brasileiro não possui. É um hiato que tem nas conquistas do futebol brasileiro. E é claro que qualquer treinador, qualquer profissional quer colocar o seu nome na história do futebol brasileiro como o primeiro treinador a ter conquistado uma medalha de ouro. E, claro, em nome disso, em nome desse, talvez, processo de vaidade, um processo até de ego, em nome disso, a qualidade fica em segundo plano. A sequência do trabalho, como o Leandro falou, fica em segundo plano. Não faz sentido. Se é o Rogério Micali, o técnico, que, aliás, como o Leandro falou, pode não ser o melhor técnico do mundo, mas é um técnico que tem uma vasta experiência, uma boa experiência em categorias de base, já passou pelo Atlético Mineiro durante muito tempo, ficou muito tempo na base do Atlético Mineiro, tem outros trabalhos também em divisões de base. Esse treinador, ele convocou jogadores para torneios no exterior, conhece a base olímpica, conhece os nomes que ele pode convocar, conhece os jogadores, conhece no sentido de pessoalmente, conhece o elenco pessoalmente, quer dizer, tem experiência em lidar com esse tipo de jogador da categoria de base. Não faz nenhum sentido esse treinador fazer todo o trabalho para quando chegasse aí 1 mês, 2 meses, quer dizer, estamos aí a menos de 2 meses para os jogos, mas vamos colocar que seja 1 mês que fosse, não faz sentido que o treinador da seleção principal assuma esse trabalho e tirar aquele treinador que fez todo o processo até então. Então, nesse sentido, é muito justo que o Rogério Micali comande a seleção brasileira durante a Olimpíada. Se vai dar certo ou não, é outra história. Mas a questão de justiça foi feita e o Rogério Micali tem que ser, sim, o técnico da seleção olímpica do Brasil. Pode ser, por que não, que ele entre para a história como o primeiro técnico a conquistar uma medalha de ouro no futebol olímpico do Brasil. Ele pode entrar para a história, sim, por que não? E eu acho que a gente tem que separar as duas coisas. A seleção principal é a seleção principal, seleção olímpica é a seleção olímpica. É claro que tem que haver uma integração entre a base e o profissional, assim como num clube a seleção funciona da mesma maneira nesse sentido, mas que a gente sabe que algumas questões ligadas à vaidade, ao desejo pessoal de um profissional de conquistar esse título, isso impede, de repente, isso torna um pouco nebulosa a visão da seleção olímpica. Portanto, a seleção olímpica hoje, corrigido esse defeito, o Rogério Micali volta a comandar a equipe. E tem uma outra coisa importante nisso, que é o seguinte: esse título olímpico, ele não vai mudar absolutamente nada na história do futebol brasileiro. Não vai mudar nada. Apenas é uma questão também de vaidade, de dizer que o Brasil conquistou todos os títulos possíveis e imagináveis no futebol. O torneio de futebol dentro do universo olímpico, ele representa muito pouco ou quase nada. Tanto é verdade que a FIFA, já em algumas oportunidades, tentou tirar o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos, porque para a FIFA é muito mais um peso do que um mérito organizar um torneio de futebol olímpico. A FIFA já tentou substituir por futebol de areia, já tentou substituir por futsal, mas ainda encontra uma certa resistência. Se o Brasil ganhar a medalha de ouro, legal, ótimo, entrou para a galeria e acaba esse trauma definitivamente, acaba essa história de, o futebol olímpico, porque realmente, em Olimpíada, futebol representa muito pouco. E prova disso é que só são 3 jogadores acima dos 23 anos, é um torneio amador praticamente. Anderson. Deveria ser nenhum, né? A minha pergunta aos 2 convidados é o seguinte, muito se fala que o Dunga fecha o grupo com aqueles jogadores que fecham com ele, aqueles jogadores que mostram o tal comprometimento que ele cobra,
E o Tite é totalmente diferente. Ele preza pelo merecimento, pelo que o atleta vem mostrando dentro de campo. Como vocês acham que o Tite pode conseguir administrar o ego de jogadores tão badalados, no caso? Olha, como o Tite vai conseguir administrar tudo isso? Muito bem. Hoje a gente tem uma geração no futebol brasileiro que é uma geração que não passou, não cumpriu exatamente todas as etapas que ela deveria cumprir. Os jogadores hoje saem do futebol brasileiro cada vez mais cedo para atuar no mercado europeu, seja nas categorias de base até, ou mesmo no profissional. Para falar dos jogadores da seleção brasileira hoje, o grande mérito para um atleta não é necessariamente defender a seleção brasileira, e sim atuar num grande clube europeu. Alguns deles alcançaram esse mérito, o caso do Neymar, por exemplo. Alguns jogadores, entretanto, da seleção brasileira hoje, se você tirar o Neymar, você tem ali um William, um Hulk, um Felipe Coutinho, são jogadores que ainda não alcançaram, talvez, um status de absoluto protagonista nos clubes que eles defendem. O Felipe Coutinho a gente pode até discutir, mas são jogadores que não estão acostumados, fora o Neymar, a serem protagonistas nos clubes que defendem. Os mesmos, e alguns clubes às vezes, sem mesmo muita tradição no futebol europeu. Está aqui falando de grandes clubes como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, clubes que decidem efetivamente títulos no futebol europeu. E é uma geração ao mesmo tempo que foi muito, digamos assim, mimada. E aí a imprensa também, parte da imprensa também tem parcela de culpa nisso, em talvez exacerbar muito talentos que talvez não sejam tão talentos assim, ou mesmo que não ainda estão totalmente trabalhados, formados, prontos, como lideranças, como jogadores capazes de decidirem dentro de campo. E aí o Tite vai ter um grande trabalho sim. Para ficar no exemplo do Neymar, na minha humilde opinião, o Neymar não pode ser capitão da seleção brasileira. O Neymar não é uma liderança dentro do grupo da seleção brasileira. Quando eu falo liderança, é liderança positiva. Não é uma liderança inspiradora. Usar uma braçadeira de capitão, isso é muito pouco. Tem que ser líder, tem que ter atitude condizente com a postura de um líder, de um jogador profissional. E o Neymar definitivamente não tem essa atitude. O que o Tite vai fazer, talvez, para blindar um pouco, para dar um pouco de tranquilidade, foi exatamente isso que você falou. A questão da competência. Vai jogar quem tiver bem. Se não tiver bem, não vai jogar, não vai ser convocado. E o critério, se o critério for realmente a competência dentro da seleção brasileira, o Tite ele vai começar muito bem o trabalho dele. Se o critério for a competência, os melhores que ele tem ali à disposição, o Tite vai começar o trabalho dele muito bem. E aí realmente, o jogador que não estiver bem, mas é um nome pesado, tem que estar. Se não estiver bem, não vai jogar. Esse jogador vai ter que trabalhar muito no clube dele, vai ter que suar a camisa, mostrar serviço, para aí sim, talvez, o técnico da seleção brasileira convocar. Eu gostaria de saber do Leandro o que ele espera das Olimpíadas 2016. Teremos um legado dessa vez ou não? Aparentemente o legado financeiro foi pelo ralo, né? O Rio de Janeiro acaba de decretar estado de calamidade pública, o que é horrível porque agora poderemos ter obras sem licitação. Olha aí o Lava Jato 2.0. Leandro, nós teremos um legado ou só a Barra da Tijuca vai ter um legado? Eu acho que esse legado dos Jogos Olímpicos ele vai ser muito menor daquilo que poderia ser. Sobre as obras, você estava falando aí a questão do estado de calamidade pública no Rio de Janeiro, isso é uma medida oportunista do governador em exercício, Francisco Dornelles, que é uma forma de você pressionar a União a liberar recursos para o estado do Rio de Janeiro. É claro que se você disser, mas a culpa pela falência do estado do Rio de Janeiro é dos Jogos Olímpicos. Não, não é dos Jogos Olímpicos. Essa penúria do estado do Rio de Janeiro se deve a más administrações, a desvio de verbas, superfaturamento de obras, que não vem de hoje, desde lá de trás, se você pensar antes mesmo da Copa do Mundo, reformas que aconteceram, obras que não saíram do papel, e agora nos Jogos Olímpicos, muita coisa sendo entregue de qualquer maneira, a toque de caixa, obras que não vão ficando prontas como deveriam, é o velódromo que está atrasado, é o Centro Olímpico de Tênis que tem greve de operários, é a linha 4 do metrô
que já deveria estar concluída, mas que vai ficar pronta. Se ficar pronta, em cima dos Jogos, e olhe lá, então esse legado dos Jogos Olímpicos para o Rio de Janeiro, ele poderia ser muito mais tangível, ele poderia ser muito mais presente. E quando eu falo em legado, eu não estou falando só em estrutura física, não. É claro que é bom você ter ginásios novos, estádios novos, tudo isso é muito legal, é muito bacana. Mas não adianta só entregar para a população um ginásio se você não dá à população a oportunidade de usar aquele ginásio no dia a dia. E o exemplo que a gente tem é do Parque Aquático Maria Lenk, que durante muito tempo ficou fechado depois dos Jogos Pan-Americanos. O Comitê Olímpico Brasileiro assumiu parte do Parque Aquático Maria Lenk, transformou no Centro Olímpico de Treinamento, mas e a população? Ela não se beneficiou daquela estrutura, como também não se beneficiou da arena de basquete, que foi entregue à iniciativa privada, como não se beneficiou de outras estruturas que poderiam estar à disposição da população. Então, quando a gente fala em legado, a gente tem que discutir isso também. De tudo isso que está sendo erguido para as Olimpíadas, ótimo, você vai ter o Centro Olímpico de Treinamento no Parque Olímpico, que vai atender os atletas de alto rendimento do Brasil, você vai ter um novo ginásio do Maracanãzinho, você vai ter o Maracanã com algumas intervenções, ok, ótimo, mas e para a população? E mais do que isso, se você pensar o que fica de legado em termos de saúde, que investimentos foram feitos na área de saúde para que a população pudesse utilizar depois, na área de educação, o que fica para a população depois? Porque só a estrutura física de arena esportiva é muito pouco para aquilo que está sendo empregado para realizar os Jogos Olímpicos. Eu não sou contra a realização da Olimpíada, não. Eu acho que a Olimpíada poderia trazer muito para o Brasil, para o Rio de Janeiro e para o Brasil, mas infelizmente não souberam aproveitar todo o potencial da Olimpíada para isso. É interessante a gente falar em legado, porque a gente é bom dividir em legado material, que são as arenas, né, são os espaços públicos aos quais o Leandro se referia, e o legado imaterial, que é o legado não só de memória, né, que pode ser positivo ou negativo dos jogos, mas, como o Leandro falou, o legado em saúde, o legado em educação, o legado em transporte, que fica para a população pós-jogos. A gente cita como exemplo, talvez, aqui a cidade de Barcelona, que depois dos Jogos de 92 se transformou por causa daquela Olimpíada e hoje se tornou uma cidade muito melhor, né, depois da realização daquela edição dos Jogos, porque as melhorias ficaram efetivamente para a população. E há um grande temor, na verdade, de que assim como aconteceu na Copa do Mundo e nos Jogos Pan-Americanos, esse legado, não só material, mas também o imaterial, o que fica de símbolo, o que fica de simbólico, melhor dizendo, né, para a população, que isso também não se concretize. Eu vou pedir sobre esse legado da Copa do Mundo, não custa lembrar dos estádios que estão hoje abandonados. Sim. O estádio Mané Garrincha em Brasília é uma vergonha. A Arena Pantanal é outra vergonha. Poucos estádios da Copa do Mundo foram utilizados de maneira regular. E o Náutico já avisou que a partir da próxima temporada vai jogar nos aflitos, ou seja, Pernambuco também pode ter um elefante branco. Eu vou pedir para os outros integrantes aqui da mesa fazer mais uma pergunta para o Leandro Lacerda, que eu preciso chamar o intervalo e liberá-lo. Vai, Felipe. Então, Leandro, a gente sabe que a situação do jornalismo atual passa por uma crise e não é de hoje. Eu queria saber de você e do Felipe também, como é que está sendo o cenário atual do jornalismo esportivo e de outras editorias? É preocupante, né? É preocupante porque hoje em dia a gente tem um mercado que ele está muito saturado, porque o que acontece? Quando houve toda uma discussão acerca da necessidade ou não de um diploma para você atuar como jornalista, levantou-se a bandeira de que a informação ela não pode ter dono. Então, qualquer poderia veicular a informação como forma aí de você divulgar para a população mais dados. Só que isso não funciona muito bem assim não, porque eu ainda sou muito defensor da formação de jornalista, ainda sou muito defensor da necessidade de um diploma para você atuar no mercado, porque existe uma série de responsabilidades que cada vez mais vão sendo deixadas de lado em prol dessa suposta necessidade de você fazer circular as informações de maneira rápida. Hoje, com o Twitter, com o Facebook, com o WhatsApp, todo mundo acha que é jornalista. Então todo mundo acha que pode publicar qualquer coisa como se fosse uma verdade absoluta, e aquilo acaba, às vezes, virando uma verdade que ninguém sabe de onde surgiu.
Então é o tal do boato que, contado muitas vezes, vira verdade. Só que ninguém também se responsabiliza por isso. Então eu acho que isso tem que ser visto com muito cuidado. E a necessidade hoje de você produzir, de reduzir custos, vai fazendo também com que o mercado seja cada vez mais restrito. O que não quer dizer que os bons profissionais não vão ter lugar no mercado. Esses vão ter lugar no mercado. Podem encontrar uma dificuldade daqui, uma dificuldade dali, mas vão ter lugar no mercado. Agora, é preciso repensar a profissão e é preciso repensar o papel do jornalismo, para que ele não caia apenas aí como um segmento menos valorizado e todo mundo acha que pode ser jornalista só porque pode postar qualquer coisa em qualquer rede. E aí, até para endossar isso que você está falando, Leandro, eu cito como exemplo o próprio caso do Tite, na seleção brasileira. Quando o Dunga foi efetivamente desligado do cargo, demitido, já começou ali toda uma central de boatos a respeito do Tite. E aí foi um tal de A, colocar que o Tite já tinha fechado, B, colocar que o Tite tinha sido contratado, C, colocar que o Tite ainda não estava, ou seja, nenhuma informação, na verdade, de fato, recebeu o tratamento correto, recebeu o tratamento da apuração, o tratamento jornalístico que deveria ter recebido. Às vezes, o problema das redes sociais, o problema é dessa pressa exacerbada que se tem nos dias de hoje em dar essa informação, faz com que se perca a vergonha de errar. Eu, escolhendo também, a gente é de uma geração em que o erro, ele chegava a ser sumariamente punido. O que eu quero dizer com isso? O jornalista que cometesse um erro muito grave no seu trabalho de apuração, ele poderia pagar esse erro até com o próprio cargo. Ele poderia perder esse emprego. Hoje em dia, perdeu-se a vergonha de errar. Perdeu-se a vergonha de dar, no jargão jornalístico, a chamada barriga, né? Perdeu-se a vergonha do erro. E aí, errou, não tem problema não, tá tudo bem. Vai lá, dá um desmentido e a vida segue. E esse processo, ele deixa o jornalismo muito ralo, muito pobre. Então, como o Leandro falou, há sim a necessidade do diploma, há sim a necessidade de uma formação ampla, humanística, de técnicas jornalísticas também, para que o profissional saia da faculdade cada vez melhor preparado para um mercado que está, sim, cada vez mais difícil e exigindo mais. Mas também concordo com eles, os bons profissionais, esses sempre terão lugar no mercado. Felipe Leandro, pegando o gancho no diploma, como é que vocês veem ex-jogadores cada vez mais nas transmissões de rádio e televisão comentando espaço que antes era mais do jornalista, né, formado, e muitos deles não tem curso, não tem formação como jornalismo, nada, só eles abandonam a carreira e já vão direto num sistema de comunicação, muito porque eles atraem visibilidade, atraem audiência. Olha, eu não sou contra não. Eu acho que há casos e casos. Eu cito como, por exemplo, o caso do ex-jogador Zé Elias, meio campo do Corinthians, que foi buscar a formação até. Ele foi fazer a faculdade de jornalismo, ele estudou, se formou e hoje tem até o diploma. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte: há espaço para esse outro ângulo de visão, porque há o jornalista que tem a experiência de redação, a experiência de convívio dentro do jornalismo esportivo, de apuração, de trabalho de campo, e que acho que é o que a gente quer, na verdade, que sempre tenha. E acho interessante até em alguns momentos ter a visão de quem estava dentro do campo, de quem efetivamente jogou futebol. Eu acho que as duas visões não são conflitantes, não sei o que o Leandro acha. Acho que as duas visões não são conflitantes, elas até podem se complementar, mas eu acho que o problema é muito maior do que se ter o ex-jogador ou não se ter o ex-jogador. O problema da crise do jornalismo hoje, ele vai muito além da presença do chamado boleiro e da presença do jornalista tradicional. Eu acho que a crise do jornalismo esportivo hoje, ela vai muito além dessa presença do boleiro. E eu também não sou contra, não. Eu acho que se você tem um ex-jogador que estuda, que se prepara e que pode ingressar no mercado de comunicação, que bom. Que bom que você atraia boas pessoas. Você pega, por exemplo, ex-atletas de esportes olímpicos que estão brilhando aí na comunicação, mas que se preparam para isso. A Fabi do vôlei, Giba, você tem o Tandy, Flávio Canto, ex-judoca. São personalidades que brilharam, que conhecem o esporte, mas isso também não dá a elas a capacidade, a preparação necessária para chegar e se comunicar, não.
Eu acho que se você pode juntar as duas pontas, ótimo, perfeito. O que não pode simplesmente é pegar, não, fulano é ex-jogador, é ex-atleta, ex-isso, ex-aquilo, dá o microfone na mão e pronto, vai lá, bota lá para trabalhar. Isso não é defesa de mercado, não é nada disso não. É uma questão de qualificação, meritocracia. A gente tem que buscar isso o tempo todo. Não é porque o sujeito é um bom médico que ele pode simplesmente chegar e agora eu vou falar sobre medicina. Não é assim, fulano foi um bom economista, bota lá. Não, tem que ter uma qualificação. Para tudo na vida tem que ter uma qualificação. Felipe, Leandro, vocês estão na profissão de jornalista esportivo há bastante tempo. Em qual momento da vida de vocês deixaram a paixão de arquibancada de lado para virar profissionais? E qual recado vocês deixariam para os jovens jornalistas que estão se formando? Rapaz, no momento que eu deixei a arquibancada de lado, deixa eu olhar aqui, lá vai 1900 e alguma coisa. Foi há bastante tempo. Acho que quando a gente opta por esse caminho, e é interessante a gente falar isso, tem jornalista aí, enfim, até por questões pessoais, que não vou revelar o time do coração, etc e tal. Acho interessante até que todo jornalista esportivo, ele tenha começado a gostar de esporte pelo futebol e que ele tenha um clube de coração. Se ele vai revelar ou não, é a opção dele. Sim. Mas que a paixão de arquibancada, né, ela fica de lado a partir do momento em que eu escolho seguir a carreira que eu escolhi, que postula crítica, enfim, construtiva, claro, mas uma crítica racional, embasada, ou seja, onde a paixão ela fica de lado, e o hábito faz a situação, né? Então, a partir do momento que eu escolhi essa profissão, a paixão fica de lado. Então, você passa a analisar as coisas de forma crítica. E hoje em dia a paixão já anda até em segundo plano. A paixão hoje em dia é a profissão. Hoje em dia a gente não consegue mais, eu não sei o Leandro, mas hoje em dia a gente não consegue mais olhar para o time do coração, para o clube do coração, com a mesma maneira que a gente olhava quando a gente era meramente torcedor. E o recado que eu deixo vai muito em cima disso que o Leandro falou. A qualificação. A qualificação. Cada vez mais o mercado hoje exige profissionais multidisciplinares, com vontade de aprender ao mesmo tempo e qualificados. Qualificados não só no sentido de técnicas, mas também em uma formação ampla. Eu defendo a formação ampla no currículo de jornalista. Isso quer dizer formação de antropologia, de sociologia, ou seja, de coisas relativas ao Brasil, à sociedade brasileira e, é claro, as novas realidades sociais que o Brasil vive. Enquanto houver a qualificação, enquanto houver a busca pelo conhecimento, a busca pela melhoria do profissional, a melhoria interna de cada um de nós, o jornalismo, ele que está numa crise incrível, mas ele tende a sobreviver muito em virtude às novas gerações que estão para sair da faculdade. Sobre o dia que eu decidi, que eu acabei com a paixão de torcedor, primeiro dia que eu pisei na redação, eu já entendi que a partir daquele momento ficava para trás o torcedor de arquibancada e entrava em cena o jornalista. Ninguém é filho de chocadeira. Todo mundo tem um time de coração. E todo mundo, de certa maneira, acompanha, torce. Com o passar do tempo, alguns vão arrefecendo um pouco esse ânimo. E aí passo a ver, eu, por exemplo, tenho lá meu time de coração. Vejo os jogos, às vezes, quando estou de folga. Dou uma olhadinha, ganhou, perdeu. Você passa a encarar aquilo ali de uma maneira mais fria, porque aquilo ali é o seu trabalho, é a sua profissão. Às vezes gera curiosidade para você saber se ganhou ou perdeu, mas o resultado em si pouco mexe com você. E isso também é bom porque você tem que entender que aquilo que para a maioria das pessoas é um lazer, é um entretenimento, para você é uma profissão. Então, esse fato da gente hoje, muitos jornalistas não revelarem o time de coração, eu acho que tem muito mais a ver com a reação dos torcedores do que propriamente com um desejo seu. Eu, por exemplo, não teria nenhum problema de dizer, eu torço para o time A, para o time B, eu torço para o time C. O problema não é esse. O problema é como os torcedores das outras equipes vão reagir a isso. E muitas vezes você está transmitindo um jogo do seu time lá contra o principal rival e o torcedor do time rival vai achar que você está torcendo, por quê? Porque o esporte é passional. Por mais que você diga que não está torcendo, que não isso, que não aquilo, o esporte mexe com emoção. E quando mexe com emoção, a razão fica em segundo plano. E sobre formação,
Eu acho que todo jornalista, ele primeiro tem que ser jornalista. Esse papo do cara dizer, eu sou jornalista esportivo, ok, não sei nem quem é o ministro da Educação ou quanto é que está a cotação do dólar, tá errado. Porque o cara acha que, eu vou fazer esporte, eu só faço esporte. Você não faz esporte. Você é jornalista especializado em esporte. Nós estamos esportivos, estamos econômicos, estamos políticos. É meio por aí, né, Leandro? Claro, e essa história de, eu sei quais foram os últimos 20 campeões brasileiros, mas não faço a menor ideia de quem é o ministro da Educação, tá errado. Tá errado. É claro que você nunca vai conseguir ser especialista em todos os assuntos. Não existe o cara que vai ser especialista em economia, em política, em saúde, em esporte. Você pode dominar mais a editoria de esporte, mas você tem a obrigação, enquanto jornalista, de saber o que está acontecendo no país, de saber que teve um impeachment, de saber quem é que está no poder, de saber que o Estado do Rio decretou calamidade pública, que o governador em exercício fez isso, ou que o político tal fez aquilo. É uma obrigação, mas hoje eu vejo que cada vez mais as pessoas querem ter informação rasa, porque acham que, a gente tem que ter mais rápido, mas essa história do mais rápido, muitas vezes leva um caminho perigoso, porque o mais rápido é muitas vezes também o mais raso, e o mais raso normalmente é aquilo que não informa. Eu gostaria de agradecer a participação do Leandro Lacerda aqui no Tabela Carioca. Leandro, obrigado, hein? Nada, eu que agradeço aí a vocês pelo convite de participar aqui do Tabela Carioca e estou à disposição aí para outras participações. Que aula, hein? Leandro, um abraço. Grande abraço. Olha aqui, aproveita esse cara que está aí com vocês no estúdio, Felipe Santos. Trabalhei com ele no Sistema Globo de Rádio durante pouco tempo, para minha infelicidade, e é um dos caras mais completos que eu conheço, porque narra, porque apresenta, faz reportagem, edita. Hoje é o tipo do profissional que é cobiçadíssimo pelos veículos de comunicação. Aprendam muito aí com esse cara. Depois eu pago o almoço. Não esqueça de convidar, hein? Então, vamos ao intervalo. Obrigado, Leandro. Um abraço. Um abraço. Vamos lá ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com Tabela Carioca. Compartilhe o Tabela Carioca no Facebook e fique por dentro das novidades e dos bastidores do programa. Acesse facebook.com/Tabela Carioca. A Radioativo tem aplicativo? Invadimos o Android! Sim! Agora nós temos aplicativo! Entra lá na Play Store e dá um baixão! Baixa aí! Baixe agora! Radioativo no Android! Aplicativo Radioativo na Play Store! Fique por dentro de tudo que rola nos bastidores do Eu Sou Radioativo. Acesse facebook.com/Eu Sou Radioativo e twitter.com/Eu Sou Radioativo. Você muito mais perto. Desse jeito, Tabela Carioca, todas as segundas, às 19 horas, na Radioativo. Você também pode nos ouvir pelo aplicativo da Radioativo. Nós, e olha como que eu vou, hein? Por onde a gente passa, show, fechou. E onde a gente chegou, eu sou. Raiz do futebol, a técnica, o sambo, tocou nem marego. De volta com Tabela Carioca para falar um pouquinho do que aconteceu no final de semana esportivo, além do futebol. Tivemos automobilismo e NBA em destaque. E a NBA foi uma coisa espetacular, Valdeir. Pô, fantástico, Coisa cara. linda, hein? O Game 7 valeu muito a pena. Foi uma coisa que acho que todo mundo que gosta de basquete estava torcendo, né? E valeu cada segundo. Logo após acabar a partida eu já estava em lágrimas, tem que aguardar até outubro. O Bill Russell tem uma frase, né? A coisa mais esperada na NBA se chama Game 7. É o jogo 7, é o que todos esperam, né? Exatamente. É o match point. Ontem tivemos uma partida que entrou pra história. Fazia tempo que a gente não via uma final de NBA e que você tivesse a impressão que estava vendo a história ali. Exatamente. A história estava sendo escrita. A gente tem o Golden State Warriors, que era o time do recorde, e a gente tinha o LeBron James, que
queria dar um título pra uma cidade que não via um título em Major League desde 64. E ele conseguiu. Com a ajuda do Irving, né? Mas e de forma fantástica, né? O James jogou demais, conseguiu um triple-double e foi o terceiro jogador da história a conseguir um triple-double no Game 7. Carregou o time não vou dizer nas costas, né? Mas boa parte da reação, se o time conseguiu virar o 3-1, perdendo a série por 3-1, outro fato histórico, eu diria que 80% é a responsabilidade dele, cara. Foi brilhante o que ele fez. E o recorde do Golden State Warriors meio que evapora, né? Porque o Dennis Rodman, se eu não me engano, quando ele estava na temporada de 96, com a camisa lá escrito 72-10 sem o anel, não é nada. 73-9 sem o anel, não é nada, né? Não sei. Depois da disputa de ontem, é óbvio que dá um desgosto. A gente viu o Curry logo após o jogo desolado ali, muito triste por não ter conseguido ganhar o título, não conseguiu o anel, mas o recorde, mais a final, mais a série que foi feita, que eles jogaram, acho que tem muito valor sim. É um só desses que desvaloriza o jogo do Golden State. Eu vou dizer que o Curry pipocou. Desvalorizado agora é o Varejão, né? Vice. Caramba. Exatamente. 2015 ele estava incrível, né? 2016. E a decisão de se ele vai ganhar ou não o anel é dos jogadores do Cleveland. Os jogadores do Cleveland que decidem se ele vai ter ou não o anel. Então ele ainda pode ser campeão. De fato, ele não foi. Olha, eu acho que pela disputa que teve ele e o James, eu acredito que ele não vai ganhar. Mas a gente viu também a disputa entre Curry e James no final ali, eles se levantaram. Então, assim, isso acaba não passando pra fora de quadra, né? E outro destaque foi a emoção do J.R. Smith, né? Falando da família dele, do pai dele, em prantos. E o pai dele estava na coletiva de imprensa e ele chorava copiosamente. E assim, é um jogador que sempre foi contestado por ser meio marrento, né? E os marrentos causam isso nas pessoas, né? Deixam as pessoas um pouco com raiva, mas foi uma final memorável. Memorável mesmo. Eu vou ficar vendo essa final o mês inteiro. Um mês? Acho que até outubro a gente pode assistir ela ali pelo menos uma vez por semana. Exatamente. Para completar aqui o final de semana esportivo, tivemos às 24 horas de Le Mans, a corrida mais prestigiada do automobilismo europeu, e a Toyota, que estava liderando a corrida inteira, quebrou no fim. É incrível. A Toyota, que voltou há 6 temporadas a correr na Le Mans, acabou quebrando. Quem estava pilotando a Toyota era o Anthony Davidson, que já correu na Fórmula 1. O Buemi, que está na Fórmula E, já correu na Fórmula 1, e o Nakajima, um japonês, representando a escuderia. A Porsche acabou ficando com a vitória. O Neil Jane, o Dumais e o Lieb estavam pilotando o carro da equipe inglesa. E Fórmula 1, Militão, uma das corridas mais chatas da história. Vitória do Rosberg, né? Ele fez a pole no sábado, domingo ele liderou a corrida, quase que... Acho que foi o melhor, foi unânime a vitória dele, não teve o que contestar nessa vitória. O Hamilton, que tinha tirado os pontos que estava atrás dele na última corrida, tinha colado, né, ficado 9 pontos atrás, chegou em quinto e o Rosberg conseguiu botar a vantagem de volta. Tem muita corrida ainda, cara. Eu prefiro o Hamilton, sou fã dele, acredito que ele vai alcançar ainda e ultrapassar o Rosberg, e diria até com certa facilidade. Enfim, prosseguimos com um programa aqui para falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Mais um Tabela Carioca que a gente faz, e a gente tem que vir aqui falar que os times do Rio não venceram. Mais uma rodada sem vitória. Mais uma rodada, Felipe, sem vitória dos times do Rio. Quando é que a gente vai conseguir ter o protagonismo no futebol brasileiro novamente? Eu acho que há um estado geral de coisas muito ruins no Rio de Janeiro. A gente falava mais cedo com o Leandro sobre a situação de calamidade que o estado do Rio vive. O estado do Rio de Janeiro vive uma crise sem precedentes em todos os setores da sociedade. Acho que isso, claro, também acaba se refletindo no futebol, e o futebol do Rio já vem mal há muito tempo nas edições do Campeonato Brasileiro. A maior prova disso é a sequência de rebaixamentos envolvendo o Vasco, ora o Botafogo. Isso é uma prova de que o futebol do Rio não vai bem. O futebol do Rio não frequenta mais a Taça Libertadores da América, ou seja, há muito tempo a gente vem aí com uma crise de resultados muito grande. E aí você pode atribuir a alguns fatores. O principal deles, ao meu ver, é a gestão dos clubes do Rio de Janeiro. São gestões que, ano após ano, comprovam que não são eficazes, não conseguem formar boas equipes, não conseguem contratar bons jogadores,
até revelam alguns bons jogadores, mas não dão sequência ao trabalho, né? Prevalece a cultura do amadorismo, do imediatismo, da troca de treinador a qualquer momento, ou seja, uma gestão até de certo ponto irresponsável. E aí você não pode esperar que isso não se reflita na tabela do Campeonato Brasileiro. Se a gente olhar hoje, o Flamengo é o melhor colocado, acho que o 6º colocado na tabela do campeonato, quer dizer, muito pouco. Se você olhar o Fluminense, no meio da tabela, 11º, e o Botafogo ocupando a zona do rebaixamento, 18º. Muito pouco, repito, o Vasco vai bem na Série B, o Vasco vai subir, vai voltar para a Série A. Perdeu para o Paysandu, perdeu para o Atlético, vive em um momento de instabilidade. O Vasco vai subir para a Série A em 2017, o Vasco estará de volta. Resta saber se vai ter a companhia de mais algum clube na segunda divisão, se o Botafogo pode cair ou não, mas o futebol do Rio não vem bem já há muito tempo. E isso se reflete na tabela do Campeonato Brasileiro. Os clubes do Rio, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, para citar os que estão na Série A, no caso do Botafogo, atravessa uma grave crise financeira, não tem dinheiro para contratar reforços de peso, tem que apostar em jogadores da base que não têm cancha, não têm experiência para atuarem no Campeonato Brasileiro de Série A. Alguns até têm potencial, mas vão oscilar, o que é absolutamente normal da idade, são jogadores muito novos, e o Botafogo hoje tem essa realidade. Eu só espero que isso não recaia na conta do técnico Ricardo Gomes, ou seja, que haja paciência com o treinador, que nesse caso não tem culpa nenhuma na má campanha do Botafogo. Em relação aos outros dois, o Fluminense ele saiu de um modelo do antigo patrocinador, hoje em dia vive com essa nova realidade de não ter o Fred. Não tem mais o Fred, o Leverkusen, ele vai ter que achar uma nova forma do Fluminense jogar. O Fluminense passou muito tempo em função daquela referência, em função do Fred. O Leverkusen hoje tem um elenco até bom, qualificado na mão, mas um elenco que oscila ainda também demais. O Leverkusen ainda vai buscar ali uma formação ideal, carece ainda de alguns reforços o time do Fluminense. E o Flamengo, que até contrata bons jogadores. O Flamengo, dos clubes do Rio hoje, é o que talvez contrate melhor em termos de jogadores. Trouxe aí o William Arão, o Rodinei é um bom lateral, o Mancoedio, esse jogador, no meu entender, não pode ser reserva no time do Flamengo. O Alan Patrick também vem jogando muito bem. Alguns jogadores não deram certo, casos do Marcelo Cirino, do próprio Guerreiro, que hoje em dia está em baixa. O Flamengo está tentando ainda acertar a defesa ali, trouxe o Hever, que é um bom zagueiro, mas precisa talvez de um treinador. Ou seja, de um homem para chegar e dar um pouco de peso, de controle a esse elenco do Flamengo. Mas que vai chegar também, o torcedor do Flamengo não pode se iludir, vai chegar e vai precisar de tempo para, de novo, arrumar uma formação ideal, para conhecer o elenco. O popular trocar o pneu com o carro andando. O campeonato vai continuar e esse treinador ele não vai ter tempo de fazer uma pré-temporada, uma intertemporada, de buscar uma melhor formação sem ter a necessidade de disputar uma competição como o brasileiro. Só para passar um pouco pelos jogos, eu vou pedir pro Felipe Lavor falar um pouco do jogo do Flamengo ontem. O Flamengo que perdeu uma chance de sair com os 3 pontos ontem de Brasília, né, Felipe? É verdade. E eu até isento o Alan Patrick da culpa pelo pênalti perdido, porque se a gente lembrar lá na terceira rodada, contra o Chapecoense, ele entrou no final do jogo, também teve um pênalti e fez o gol. E terminou também 2-2. O Flamengo fez ontem a melhor partida, sua melhor partida no Campeonato Brasileiro. Acho que o Zé Ricardo está encontrando o caminho ali direitinho. O problema são as peças. Você tem um Gabriel, você tem um Fernandinho, jogadores só de velocidade, mas que são inoperantes na hora de você parar o jogo e pensar. Me parece que ele tem muita implicância com jogadores estrangeiros. É isso que tá me passando um pouco dele. Eu acho que o Mancoejo, ele não teria espaço mesmo nesse meio campo, porque ele tá jogando com o Arão e o Alan Patrick, o Marcelo Araújo fica um pouco mais preso e ele joga com os pontos. E talvez aí o Mancoejo seria o reserva imediato do Alan Patrick. Mas o Coelho ser reserva do Marcelo Araújo não tem cabimento. É um jogador que auxilia na saída de bola, tem excelentes números em precisão de passes, acerta sempre. E aí o Flamengo tá pecando nisso. Ontem o Denis fez uma grande partida e talvez por isso o Flamengo não tenha saído com a vitória.
Sobre o Zé Ricardo, eu vejo ele como a maioria dos treinadores se protegem em jogadores que ele confia. E, no caso, o Márcio Araújo ele confia que vai desarmar muitas bolas e vai fazer o Flamengo ficar protegido. Por isso que ele não coloca o colombiano no caso. Ontem eu vi uma boa partida do Flamengo, boa mesmo. O São Paulo fez gols em falhas do Flamengo, mas falhas pontuais, que o Hever ainda não está acertado com o Rafael Vaz na zaga. O Márcio Araújo não conseguiu acompanhar o Caleri, que é um atacante de explosão, então não daria mesmo. Mas viu o Flamengo que poderia ter vencido. O Alan Patrick com certeza é o destaque. Vi muitos torcedores do Flamengo lamentando o pênalti, mas ressaltando que ele vem fazendo boas partidas e que ele consiga manter esse desempenho, né? Porque o Alan Patrick pintou como bom jogador no Santos e nunca conseguiu manter um padrão de jogo em alto nível. Pode falar. Existe um histórico no futebol de que o melhor jogador da partida, quando tem um pênalti decisivo no final, ele sempre erra, né? Tem tem essa cena. Pra mudar um pouquinho e falar do Botafogo, o Botafogo que ontem perdeu para o Corinthians, resultado normal, mas o que fica de alento pro torcedor do Botafogo é a possibilidade de contar já com Camilo, Pimpão e Canales na próxima rodada. A janela internacional abre hoje, Militão, e o Botafogo vai ter esses 3 reforços. Já abriu hoje, às 10 horas, se não me engano. É a expectativa que todo mundo está aguardando, né? O Ricardo falou sobre a falta de qualidade do elenco, que ele precisa de maior qualidade, né? Como eu falei com os amigos aqui, quando teve a proposta do Cruzeiro, se ele ficou é porque ele tinha expectativa de reforços, porque o time que estava era muito fraco. E a gente precisa ver se vai encaixar, né? Se esses jogadores vão encaixar nesse esquema que ele vem adotando. Desse jeito que tá, vai cair. O médico da Universidade de Chile falou que o Canales não vai aguentar o Campeonato Brasileiro. Eu li no Globoesporte.com. Ele falou que não vai aguentar o ritmo do Campeonato Brasileiro. Isso é preocupante porque o Canales chegou com uma solução para ser homem-gol do Botafogo. Exatamente, ele vai ter que ser, né? Porque o Botafogo é o pior ataque do campeonato. Então, o que falta são gols. No caso, o Camilo é um bom jogador, mas vamos esperar para ver se ele vai conseguir botar a camisa do Botafogo e dar tranquilidade, botar aquela bola no chão. O Botafogo às vezes é muita correria. E no caso, o Pimpão tem que se provar na primeira divisão, né? Porque segunda divisão é outro nível. E com as entradas dos reforços, o Leandrinho tem que continuar no time. É o jogador mais talentoso. Mais talentoso. Pra fechar um pouquinho, o Fluminense. O Fluminense ontem que uma partida bem fraca, uma derrota no fim para o Sport. Sport que dá um pouquinho de reação à sua torcida, mas o Fluminense continua oscilando demais. É um elenco também bem jovem, né, Felipe? Faltou equilíbrio, né? Justamente por isso. Tanto que o Magno Alves ontem foi o cara do ataque do Fluminense com 40 anos. Fez uma jogadaça e fez um gol. Belo gol. E teve o Fluminense ontem teve uma defesa muito frágil, jogando em linha e com a linha muito avançada. O Diego Souza, se você ver o lance do gol, ele parte do meio de campo e vai arrancando sozinho. E os dois zagueiros tentaram marcar ele e ele correndo atrás dele. Praticamente passou por cima dos dois. E no primeiro tempo ele já tinha tido uma oportunidade de gol igualzinho e chutou em cima do Cavalieri. Então tá tendo um erro de posicionamento também da defesa que o Levir tem que consertar. Além disso, o Richarlison, que veio para ser o reserva do Fred, agora é titular, ainda é muito jovem, né? Ele é um bom jogador, mas é muito jovem para aguentar o peso da camisa do Fluminense. Pode ser que no futuro ele consiga, mas no momento tá muito imaturo, tá muito verde. O Levi até falou sobre isso, que ele veio para ser o substituto do Fred, mas o jogador novo, não tem as mesmas características do Fred, e a torcida tem que ter paciência, porque ele vai acertar, vai errar, isso é normal, ele tá sendo lapidado ainda para ser o 9 que o Fluminense precisa. O Campeonato Brasileiro que é liderado pelo Palmeiras, junto com o Internacional, Palmeiras que parece ter já a cara do Cuca, e o Internacional que já tem a cara do Argel, né? São dois times com características bem distintas. Palmeiras vai liderando, por enquanto, no saldo. Palmeiras com o melhor ataque e Inter com a melhor defesa do campeonato. Exatamente. Fala um pouco da Copa América. Tivemos um resultado que impressionou, Militão. Teu palpite para o campeão da Copa América foi agora, hein? Mas você sabe que eu tinha falado do Chile primeiro, né, cara? Eu acho que eu quero trocar, eu quero voltar no Chile. E apostou pela Eurocopa na Bélgica, né? Ele tá bem de palpite, A Bélgica foi muito bem na última partida, né? De fato. O México que foi atropelado pelo ótimo Chile, uma equipe que tem um jogo coletivo impressionante. Mas estava devendo um pouco o Chile, né? Estava devendo, mas assim, quando precisou mostrar alguma coisa, mostrou um jogo coletivo muito bom. E o Osório, eu sou fã do Osório, mas as equipes deles às vezes são kamikazes demais.
Como você achou a passagem do Osório aqui no São Paulo? Você gostou? Você não gostou? Eu acho que o problema do Juan Carlos Osório no São Paulo recaiu muito num problema que é do futebol brasileiro. Na Europa, a gente tem uma cultura tática completamente diferente do futebol brasileiro, onde um jogador ele tem que atuar em mais de uma posição. O jogador na Europa ele sabe que ele precisa fazer mais de uma função em campo. E aqui dentro do futebol brasileiro a gente não tem essa realidade, né? Então o Juan Carlos Osório vem para o Brasil, tudo bem, alguns podem dizer, mas ele fez experiências muito loucas lá no São Paulo, escalou jogadores completamente fora de posição. Tudo bem, treinador vai acertar e treinador vai errar. Agora, o que o Juan Carlos Osório quis durante a passagem dele no São Paulo foi mostrar exatamente isso, que os jogadores hoje eles precisam entender que precisam fazer mais de uma função em campo e também outra coisa. Hoje, o treinador, no caso o Juan Carlos Osório, ele monta uma equipe de acordo com a característica do adversário, ele pode muito bem virar para um jogador e dizer, olha, hoje você vai ficar no banco, hoje você não vai jogar. Só que isso no futebol brasileiro ganha outra conotação, né? O jogador fecha a cara, prova disso é o Aguirre, né? O Diego Aguirre... E a própria imprensa joga contra, né? Sim, porque a imprensa também tem... esses valores estão arraigados também na própria cobertura da imprensa. Eu ia até te perguntar se existe um certo preconceito por parte de treinadores estrangeiros, por parte da imprensa. Eu acho que depende do treinador. Pelo contrário até. Eu acho que hoje, como a gente vive um momento de crise no futebol brasileiro, uma crise técnica também, muito se fala dos treinadores estrangeiros. Né? Tanto que hoje, por exemplo, se a gente for pegar hoje o Cruzeiro faz uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro e é treinado por um treinador estrangeiro, né? Tem aí o Paulo Bento, que é um técnico que precisa ainda provar o seu valor. Tudo bem, dirigiu a seleção portuguesa durante uma Copa do Mundo. Mas foi eliminado na primeira fase, né? Mas não obteve um bom resultado e está começando ainda a carreira de treinador. Ou seja, ser um treinador estrangeiro não credencia um profissional necessariamente para trabalhar num grande centro ou mesmo no futebol brasileiro. É preciso que esse treinador, que precisa olhar para o currículo desse profissional. Exatamente. O que ele ganhou? O que ele conquistou? O Juan Carlos Osório fez um ótimo trabalho no Atlético Nacional. Tricampeão colombiano. E a prova tá aí, né? A prova tá aí. Tem muito do Atlético Nacional atual dele, né? Tem. Que ele plantou. E esse time do Atlético Nacional hoje que corre um sério risco de desmanche. De não continuar nem bem na Taça Libertadores do América. O São Paulo pode até se beneficiar disso, mas o Juan Carlos Osório vinha de um currículo muito bom. E aí, é claro, não se deu tempo, não se teve a paciência necessária para que o trabalho do Juan Carlos Osório ele se consolidasse. E mesmo aí, talvez os jogadores entenderem a ideia do Osório, entenderem as ideias do Osório. Até a diretoria, que ele saiu reclamando também. Dar respaldo. E os jogadores entenderem que vai se revezar o elenco, vai se jogar... vai jogar uma formação, um jogo, outra formação, outro jogo. E isso faz parte do futebol. O fato do México, na Copa América, ter perdido da forma como perdeu para o Chile, dá para colocar na conta do Osório? Até dá. A escalação do México talvez não tenha sido a melhor para enfrentar a seleção chilena, que é muito leve, é muito ágil, é muito rápida. Tem um ataque muito leve, né? O Sanches e o Vargas, muito bem auxiliados ali pelo Puig, né? Que vem de trás. O Bocejur também se projeta muito ao ataque. O Vidal chega bastante. É o grande organizador desse time, é o cérebro desse time. É um excelente jogador. Acho que de repente o México não se armou bem taticamente para enfrentar essa rápida seleção chilena. E o resultado até foi atípico demais, né? Uma goleada muito elástica. Mas isso não descredencia o trabalho do Osório à frente da seleção do México, não. Vai se classificar para a Copa do Mundo de 2018 e, na verdade, o futebol mexicano ele não pode ter grandes pretensões além de conquistar uma Copa Ouro. Quartas de final de uma Copa do Mundo, quartas de final de Copa do Mundo. Hoje o futebol mexicano e é um campeonato muito interessante até, de estádios lotados, é um torcedor muito apaixonado, Sim. Mas não é um futebol que figura entre os principais do mundo. A Argentina vai pegar os Estados Unidos amanhã, México e Colômbia. Eu tenho a impressão que a Argentina tem muita obrigação de levar esse título da Copa América. Agora, não sei se na Copa do Mundo, né? Porque 2018 o Messi já vai estar com 30 anos praticamente. E se não ganha no Brasil... Oi? Isso é um problema? Não sei se é um problema, mas o Tata Martino não é nenhum problema. O Tata Martino é um problema. Também não acho que seja Eu acho que
acho que a Argentina salva muito ele pela individualidade. O jogo coletivo da Argentina me preocupa demais. A partida que nós vimos contra a Venezuela teve várias chances. A qualidade da Venezuela pesou. A da Argentina não. A Argentina tem Agüero, tem Higuaín, tem Messi. Ronaldo teve diversas chances de marcar. Parece que inverteu um pouco. A Argentina meio que tá o Brasil dos anos 90, começo dos anos 2000. Muita qualidade que se sobrepõe à parte tática. E o Tata Martino, eu sinto que ele, taticamente, ele falha demais com a Argentina. E, de qualquer forma, William, essa Copa América tiraria um certo peso da seleção argentina, que não conquista um título profissional desde 93, então daria tempo e espaço pro Tata Martino trabalhar. E o Messi também, né? Ganhar um título para a seleção argentina é importante. De fato. E os torcedores argentinos cobram muito dele, né? Muito. Muito dele para ele dar um título. A comparação com o Maradona é inevitável. E é provável que tenhamos a reedição da Copa América, né? Final Chile e Argentina. Detalhe que a final da Copa América de 2015 foi disputada no Chile, né? Sim, o Chile era o mandante esse ano nos Estados Unidos. Eurocopa. A Eurocopa que está aí ainda em sua fase classificatória. Alguns times já passaram. A França passou ontem. Quem mais passou do grupo da França? Foi França, Albânia e Suíça. A Albânia ficou em terceiro. E hoje tivemos já 2 partidas concluídas. A Inglaterra empatou com a Eslováquia. 0-0. E o país de Gales passou o carro sobre a Rússia, 3-0. A Rússia que abra o olho, porque senão vai passar vexame na Copa do Mundo em casa. A Inglaterra passou em segundo, país de Gales de Gareth Bale em primeiro. A Inglaterra que a gente espera muito futebol, né? No caso a gente vem esperando um tempão, mas... A gente sempre espera muito da Inglaterra, desde 66. Desse time a gente espera até que faça uma boa Eurocopa, mas o país de Gales, comandado por Gareth Bale, que está assumindo a responsabilidade. É o artilheiro do campeonato. Está assumindo, diferente, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. Está assumindo, está batendo as faltas, está levando o time e está conseguindo passar em primeiro lugar, né? Tá gostando da Eurocopa, Felipe? Acho que o nível técnico de algumas partidas ainda deixa a desejar um pouco, mas no geral a gente tem sim bons jogos. É sempre interessante a gente vê as grandes seleções jogando. Gosto muito da seleção da Espanha, que mantém as características desde lá a primeira conquista da Eurocopa em 2008. Então é uma seleção que, apesar de alguma renovação, você tem jogadores como Nolito, Morata, jogadores que chegam agora à seleção espanhola, o trabalho, a essência do trabalho é o mesmo. Muita posse de bola, muito toque de primeira. O Iniesta, é um prazer aos olhos ver o Iniesta jogar Dom Andrés Iniesta, na seleção espanhola. Vejo a França com uma geração bastante promissora, joga em casa, tem esse fator casa que pode ajudar ou pode até atrapalhar um pouco, mas acho que vai ser bom para a França. Vejo a Alemanha sendo a Alemanha também muito renovada pelo Joachim Löw, mas é uma seleção muito fria, muito equilibrada, muito consciente taticamente do que faz em campo e é a atual campeã do mundo. Sim. Isso dá um peso também para a seleção alemã. Das seleções que podem surpreender, acho que ainda falta um estofo para essa geração belga, apesar de ser muito boa. Também acho que falta ainda um certo grau de experiência internacional, de bagagem internacional. É porque são muito novos. Essa seleção são jogadores muito novos. Acho que é uma geração, de repente, para chegar em 2018 um pouco mais madura e consolidada. Acho que das seleções que podem surpreender, acho que o próprio País de Gales. Gostei muito dos jogos da seleção da Croácia. Sim, Modric está jogando muita bola. É uma seleção talvez mais pronta e muito bem comandada, né, pela dupla, né, Modric e Rakitic. Tem o Mandzukic, que ainda não marcou, Perisic mas também jogando muito pela esquerda. É um atacante perigosíssimo. O Perisic é um jogador muito técnico, muito habilidoso. Vejo a Croácia como uma seleção que pode surpreender. E a Itália, que ninguém dá nada, ninguém dá nada, mas tem lá 4 títulos de campeão do mundo, uma camisa muito pesada e jogadores muito aplicados. Taticamente, a gente nunca pode... Nunca subestimem a Itália, né? Não pode. Nunca subestimem a Itália. É uma das poucas que venceu as 2 partidas, né? Venceu os 2 jogos. Venceu a Bélgica e venceu o segundo jogo por 1-0. Irlanda 1-0, né? Isso. Exatamente. Gente, chegando ao fim do Tabela Carioca. Você quer falar um pouquinho do Cartola, Militão? Você tá louco pra falar do Cartola? Deixa pra outra. Houve uma redenção nessa tem alguém que tá feliz da vida. É justo falar, né? Fez quantos pontos, Felipe? 76 pontos. Após rodada sendo criticado. Crise. O Felipe veio aí como forte nessa rodada, 76 pontos, cara. Quer que eu dê a classificação geral, rapidamente? Rapidamente. Interessante. Só um minuto, então, deixa eu pegar aqui. Enquanto você vai procurando aí, falando que pra quem quiser participar do
do Cartola aqui da Liga do Tabela Carioca, da Liga Radioativo. Entre no Cartola, crie uma conta. Liga Radioativa é administrada pelo Lucas Iac. Só clicar lá no convite, ele vai aceitar e você vai participar. Lembrando que tem um prêmio ao campeão do mês. Militão quase foi campeão, né, Militão? Não, ainda tenho ainda tenho. Tô em terceiro. Eu já perdi as esperanças. Cai pra terceiro, teve um rapaz que fez 116 pontos. E a Cartola, Felipe? Eu tô na liga do Radioativo, mas eu tô lá pra baixo, eu sou café pequeno. Você tá lá? Eu vou procurar aqui que eu tenho todos os times daqui no campeonato. Deixa quietinho, eu sou café pequeno. Quais são os líderes, Militão? Vamos lá. Em primeiro tá o Kevin, que eu tô cansado de falar dele. Não fica sem internet em casa, né? Não é possível. Na próxima rodada o rapaz fez 116 pontos. Caramba. Esse tem que respeitar. Deve ter escalado o Vitinho. Tem que respeitar. É um mito. Em segundo, no campeonato, perdão, tá o Matheus Carvalho com o Madrid Infinite. Em terceiro, o IBAFC do Alan, o namorado da nossa amiga aqui pra ver. Em quarto, tá o nosso amigo aqui que veio aqui, o Adriano Nicolau. Exatamente, com o Facebook. Os amigos aqui da mesa. Pode passar a página aí, vai passar. Não, que isso, eu tô em sexto. Tô ali em sexto, subindo, viés de alta. Tem um aí que tem viés de baixa, né? Calma que ele é o próximo do programa. Ainda é o próximo, por enquanto. Vamos lá. Olha, tem que passar bastante página aqui, hein? 22º. Rapaz, até 2 semanas atrás era o sexto. O que aconteceu comigo? BFR 013, Felipe. BFR 013. Nem denunciou o time dele, né? 22º colocado, 382 pontos. Em 23º, a nossa amiga aqui, Anderson, também caiu umas posições, hein? Abre o olho. E em 25º, vocês estão muito perto do outro, hein? Subi 11 posições, cara. Aí pegou o elevador. Vai saber como é que ele tava, Felipe. Ele subiu 11 posições e tá em 25º. Já é 372 pontos. Vamos procurar aqui o Felipe. Dry Square United, por favor. Em qual? Dry Square United. Dry Square United, deixa eu procurar aqui. Procura mais pra baixo. Aqui, achei. Achou? Procura mais pra baixo. 41º, 314. Tá parecendo corrida da NASCAR, né? Então 50... Eu vou trocar o treinador desse time. Vai mudar o treinador? Vai mudar o treinador. É a política que dá certo a brasileira, tem que mudar o treinador. Improviso, desorganização, então a gente muda o treinador. Tá, isso aí. Choque no elenco pra ver se... Um fato novo, criar um fato novo. Criar um fato novo. A torcida já invadiu o centro de treinamento, cobrando os jogadores. As organizadas procuraram lá pra então agora vai melhorar. Agora vai melhorar. Senhores, vamos aqui encerrar o Tabela 14, desde já agradecendo a participação do Felipe Santos. Obrigado, Felipe. Um abraço, um prazer participar aqui do Tabela Carioca, um prazer poder ter conversado com o Leandro também ao longo do programa e sucesso aí ao Tabela Carioca nas próximas edições. Muito obrigado. Obrigado. Anderson, valeu, Anderson. Valeu, gostaria de agradecer a participação também do Felipe. Tem cantinho do coração, Anderson? Hoje, acho que não. Acho que o final de semana foi movimentado. Foi movimentado, comemoração do aniversário. Gostaria de agradecer as pessoas que apoiam nosso projeto e das próximas pessoas que a gente está tentando trazer aí para tabelar aqui com a gente. Teremos novidades semana que vem. Militão, pode falar aí seu cantinho do coração. Não, hoje eu tô lá. Tia Cremilda não tem um abraço hoje não. Não, mas tem aquele fiel cantinho do coração. Fifão, grande Fifão, esperamos o Fifão. Abraço do Fifão. Na estreia do novo estúdio, o Fifão estará presente, porque o Fifão mora de pantufas no nosso coração. Fazer uns como se bebes aí. Exatamente, aí é por sua responsabilidade, eu tô sem um dinheiro no bolso. Se você quiser trazer, fica à vontade. Vamos encerrar, Militão. Muito obrigado a todos e até a próxima, hein? Obrigado. Compartilhe a Tabela Carioca no Facebook e fique por dentro das novidades e dos bastidores do programa. Acesse facebook.com/Tabela Carioca.